aí, né? Vamos juntos, vamos juntos. Então vamos lá. Hoje, Marcos 15, versículo 9. Essa palavra que está no meu coração para esse dia de hoje é uma palavra que é difícil, porque é uma palavra em que foi um momento em que Jesus ouviu toda a multidão dizendo crucifica, mas nós vamos ver por que Deus citou essa palavra. Marcos 15, Jesus é entregue a Pilatos. Olha só. Pilatos respondeu-lhes: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem, de preferência, que ele soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez: e que quereis que eu faça daquele a quem chamais o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos replicou: mas que mal fez ele? Eles clamavam mais forte ainda: crucifica-o, crucifica-o. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É exatamente isso que nós ouvimos agora. Esse evangelho já é exatamente o momento em que Jesus já foi lá, passou por aquele processo de dor, aquele processo lá do caminho em que ele foi flagelado, em que ele sofreu todas aquele sofrimento terrível, as pessoas que cuspiam, que jogavam coisas nele, que batiam com varas. Então Jesus ali já estava flagelado, já estava passando por um momento completamente difícil diante da situação em que lhe fora proposta, né, pelo Pai para dar a sua vida por amor a nós. E aqui nesse momento eu quero tocar exatamente nesse ponto. Existe aqui uma multidão. Essa multidão, ela olha para aquela cena em que está Barrabás, em que está Jesus, e aquela multidão olha para Pilatos, e Pilatos pergunta: quem quereis que eu vos solte? E a multidão grita: solta Barrabás. E quanto a Jesus, aquele que vocês chamam de rei dos judeus? E aí a multidão gritou o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, aquela multidão gritava: crucifica-o para o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. E ali Jesus já sentia as vozes dos seus próprios filhos amados, aqueles a quem ele daria a própria vida. Ele daria a vida, ele estava dando a vida, e aqueles a quem estavam recebendo essa graça gritavam: crucifica-o, solta Barrabás, meus queridos. Olha só qual é o papel do pecado, o papel do mal nas nossas vidas. Nós invertemos as coisas. Mandamos que solte Barrabás e que prenda Jesus. Mandamos que solte Barrabás e que Jesus seja crucificado. Isso é triste, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. O que é que Deus coloca no meu coração para essa passagem? Nós aprendemos que a voz de Deus é a voz do povo. E aqui eu quero desmitificar essa história agora, com essas mais de 80 pessoas que estão aqui conosco já. Nós vamos hoje aprender que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Aqui o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, aprendemos que a voz do povo deve sobrepor na nossa vida, mas isso não é verdade. O que a maioria diz não significa que é o certo. O que a multidão grita para nós não é necessariamente o certo. O que a multidão gritava para Jesus aqui não era o certo. Por quê? Ou seja, se a multidão apoiar, significa que é uma coisa boa. Se a multidão não apoia, está errado. Que história! Nós vamos hoje mudar isso na nossa vida. Nós estamos cercados por multidões. Jesus estava cercado por uma multidão que muitas vezes o aplaudia. Aplaudia lá quando gritava: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei. Então, Hosana, Hosana, e aquela multidão gritava, mas aquela mesma multidão que gritava Hosana foi a mesma multidão que gritou aqui: crucifica-o. A mesma multidão que muitas vezes te aplaude é a mesma multidão que muitas vezes te vaia. Você precisa hoje se libertar dessa história. Você precisa hoje se libertar dessas amarras para do que os outros pensam sobre nós, amarra do que as pessoas estão como que colocando a gente numa redoma em que elas
tem que dizer para nós o que é, o que não quiser, não, que nós vamos mudar isso hoje. Porque se nós precisamos ser fortes nas tribulações, nós precisamos parar de ouvir o grito da multidão que nos aplaude e o grito da multidão que nos vaia. Nós somos aplaudidos e somos vaiados pelas pessoas. E isso não deve ser a sobreposição, isso não deve sobrepor a voz daquele que nos conhece verdadeiramente. As pessoas acham que nos conhecem e muitas vezes falam para nós aquilo que é apenas uma suposição daquilo que elas viram. Porém, Deus não apenas nos vê, Deus nos conhece, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Hoje nós vamos, para que nos fortifiquemos nas tribulações, nós temos que tomar uma decisão, tapar os nossos ouvidos para as vozes das multidões que nos aplaudem e para as vozes das multidões que nos vaiam. Vamos seguir, porque está só começando. Parece que estamos dependendo. Parece que estamos dependendo da aprovação das pessoas. Meus queridos, no dia que a gente viver em vista da aprovação das pessoas, nós vamos deixar de viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. O que as pessoas querem de nós, muitas vezes, é somente algo que lhes interessa. Que lhes interessa. Quando acaba o interesse, também acaba a necessidade. Entenda bem, a multidão que seguia Jesus, e onde Jesus estava, havia uma multidão. Lembra daquela passagem em que uma mulher que estava lá sangrando há tantos anos, em que uma multidão cercava Jesus, e aquela mulher, com o restinho de suas forças, ela foi lá e tocou na orla do manto de Jesus. E mesmo que Jesus estivesse sendo lá como que cercado por tanta gente que já batia nele, já tocava nele, mas ele sentia que uma força saía dele e que alguém tocou nele de forma diferente. E aquele toque, lembramos bem, aquele toque não foi nem na perna, não foi nem no corpo, mas foi simplesmente na orla do seu manto. E quando aquela mulher tocou na orla do manto de Cristo, Jesus percebeu que alguém tocou nele diferente. Ele olhou para trás e disse: quem me tocou? E aí as pessoas perguntavam: ora, uma multidão te toca e tu ainda perguntas quem me tocou? Mas ele disse: alguém me tocou diferente, né? Trazendo para a nossa realidade. E ele olhando para aquela mulher, ele olhou nos olhos dela e ele olhou aquela mulher de verdade. Ele olhou para aquela mulher como ninguém havia olhado para ela na vida. Ele olhou para aquela mulher como se de fato alguém conhecesse o passado, o presente e o futuro. É isso. Nós somos olhados por multidões, nós somos olhados por muitas pessoas, mas existe uma pessoa que nos olha de forma única e de forma irrepetível, de forma singular. Essa pessoa tem um nome, Jesus Cristo. Ele te olha de forma singular, ele conhece o teu coração, ele sabe das suas necessidades e nele não apenas nós temos uma palavra de aprovação ou de reprovação, mas nós temos uma palavra de vida eterna, uma palavra que transforma, que modifica, uma palavra que traz ao nosso coração o certo, não simplesmente algo que possa mexer com o nosso ego. Muitas vezes nos aplaudem, nós ficamos com o ego cheio. Me aplaudiram porque eu fiz certo. Muitas vezes nos vaiam e nós ficamos tristes, frustrados. Fiz errado. O certo e o errado não depende de aplausos, muito menos de vaias. O certo e o errado depende da configuração da nossa vida na palavra do Senhor. O certo ou o errado depende daquela voz de Cristo sobre as nossas vidas, ou seja, da vontade de Deus para nós. Nós não vamos mais nos apoiar em aplausos e muito menos em vaias. Nós não vamos nos embasar naquilo que nos disseram, para nós que era certo ou que era errado, mas nós vamos nos apoiar na palavra de Deus. Estou falando de multidões. Nós vamos entrar aqui nessa dinâmica, nós vamos perceber. Existem algumas pessoas sim que podem nos orientar a dizer o certo e o errado, existem sim, mas não são multidões, são pouquíssimas pessoas. Não são as multidões que vão dizer o que é certo ou errado para a nossa vida. A primeira voz é a voz de Deus. E a segunda voz de poucas pessoas. Família, alguns poucos amigos, a igreja, irmãos de verdade. Então nós vamos perceber isso. As multidões, não. Poucas pessoas, sim.
Vamos juntos. Se todo mundo gosta, parece que tá certo, né? Se todo mundo gostou, parece que tá certo. Se as pessoas não gostaram, parece que tá errado. A voz de Deus nem sempre acompanha a voz do povo. A voz de Deus é singular, é certeira. Jesus foi seguido por multidões, porque as multidões tinham interesses de serem curadas. E aí aquelas multidões ficavam lá muitas vezes, porque imagina só, um paralítico lá naquela multidão, Jesus se encontra com ele e faz com que aquele paralítico começasse a andar. Então as multidões ficavam lá extasiadas. Algo extraordinário acontece quando Jesus está presente. Então as pessoas lá ficavam interessadas no que Jesus fazia. Eu quero dizer para você, muitas vezes nós passamos um tempo em oração pedindo algo a Deus e Deus não nos atende, porque Deus, ele se utiliza daqueles momentos para entrar na intimidade contigo. Não queira Deus pelo que ele pode dar, queira Deus pelo que ele é. Não queiramos a Deus pelo que talvez nós nos apossemos daquilo que ele pode nos conceder. Não queiramos a Deus por uma graça que nós estamos precisando na nossa vida, mas queiramos a Deus porque ele é Deus. Queiramos a Deus porque ele é Deus. Se a graça que nós precisamos, o que nós queremos, for vontade dele, se a graça que nós precisamos for vontade dele e for o melhor para a nossa vida, ele vai nos conceder, ele vai nos ceder, ele vai nos dar. Deus não quer que nós sejamos interesseiros, Deus quer que nós sejamos íntimos. E íntimos somente seremos se nós aprofundarmos a nossa experiência de oração diária, se nós entrarmos na dinâmica da forma de Deus, se nós formos como um vaso nas mãos do oleiro que vai vivenciar, que vai poder entrar nesse toque de Deus, nessa transformação de Deus, nós vamos sendo transformados pelo Senhor, e transformados pelo Senhor, nós vamos deixando de ser aquilo que nós achávamos que éramos, aquilo que as multidões disseram que nós éramos, as pessoas disseram sobre nós algo. Não é o que as pessoas dizem, não é o que a multidão diz, mas é o que Deus diz sobre a minha vida, porque a voz do Senhor é a voz de vida eterna, e aí eu vou me fortalecendo na tribulação, porque a tribulação ela vem e eu posso muito bem responder às tribulações mediante ao que as pessoas disseram sobre mim, não, e aí eu posso me afundar muito mais na tribulação. Eu hoje vou entrar na dinâmica de ouvir a voz do Senhor para que eu esqueça o que as multidões dizem sobre mim e para que eu entre na dinâmica daquilo que nosso Senhor revela sobre a minha vida. É isso. Nós não vamos fazer como as multidões que gritavam lá, Hosana ao filho de Davi, depois a mesma multidão estava lá, crucifica-o. Nós vamos hoje amar a Deus de forma desinteressada. O amor, ele é desinteressado. Não pode haver interesses no amor. O amor é desinteressado, o amor é livre. Eu não amo porque eu vou receber algo, eu não amo porque eu vou ter algo, eu não vou apenas amar porque... Não, eu amo porque eu sou amado. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Essa é a experiência, meu Deus, que coisa forte. Foi a mesma multidão que gritou, solta Barrabás. A mesma multidão que gritou Hosana, gritou solta Barrabás. Meus queridos, o que está acontecendo hoje? Eu preciso começar a me libertar dessa situação. A voz da multidão não pode selar o nosso destino. A única voz que vai direcionar a sua vida é a voz de Deus. Porque Ele conhece tudo do teu coração, Ele conhece toda a tua história, Ele conhece toda a tua vida. A mesma multidão que faz com que você às vezes se sinta bem porque te aplaudiu. É a mesma multidão que muitas vezes vai você se sentir mal porque te vaiou. E aí você fica preso àquilo que os outros acham ou pensam de você. Você só serve quando os interesses das pessoas são atendidos. É isso. Nós, quantas vezes, só servimos quando os interesses das pessoas são atendidos.
Depois que os interesses das pessoas são atendidos, o que acontece? Elas nos vaiam. Elas nos aplaudem quando os interessam e nos vaiam quando não precisam mais. Claro, eu estou falando de forma genérica aqui, de forma porque isso é a verdade. Vê na tua empresa, vê nos trabalhos que você faz, vê nas situações que você faz. Às vezes nos aplaudem lá na minha empresa onde eu trabalho, as pessoas gostam de mim, porque elas se interessam no que você faz. Se interessam no que você faz, mas no dia que você deixar de fazer o que você faz lá, com certeza, talvez seja diferente. E a gente às vezes traz isso inclusive para a comunidade, para a igreja. E nós precisamos nos retirar dessa situação, sair disso. Nós não somos aquilo que fazemos, nós somos o que realmente somos. Imagem e semelhança do Criador. Deus nos deu propósitos eternos que independem dos aplausos das multidões, que independem das vaias das multidões. E aqui eu quero já fazer o lançamento. Vou até beber água aqui. Opa, meu copo, ó. Os torcedores do Ceará, não fiquem com raiva, tá bom? Os torcedores do Ceará, não fiquem com raiva. Nós somos todos irmãos. Nos amamos do mesmo jeito, tá certo? O meu irmão torce Ceará, né? Meu irmão torce Ceará, eu sou Fortaleza, não tem problema não. O importante é que a gente tá unido, viu? Então vamos lá. Gente, qual vai ser o assunto da semana que vem? Qual vai ser o assunto da semana que vem? Nós vamos falar a semana inteira sobre propósitos eternos. Meus irmãos, vai ser uma semana maravilhosa. Propósitos eternos. Quais são os propósitos eternos de Deus para a nossa vida? E nós vamos adentrar nesse mistério dos propósitos divinos, os propósitos eternos, porque Deus nos deu propósitos que independem dos aplausos das multidões. Deus nos deu propósitos eternos que independem das vaias da multidão. E nós vamos perceber isso, por quê? Porque Deus vai nos libertar de todos os propósitos que nós talvez tenhamos absorvido para a nossa vida, que não são de Deus, e nós vamos nos apoiar no propósito de Deus sobre a nossa vida. E vai ser uma experiência fantástica, fantástica. Eu vou já hoje mesmo criar aqui a arte, já vou divulgar e peço que vocês ajudem nesse compartilhamento, porque vai ser uma maravilha. Nós vamos passar a semana inteira embasados nos propósitos eternos. A única voz que tem que servir para você é a de Deus, que sabe tudo sobre a tua história. Vocês lembram de Noé, né? Eu lembro de Noé. Gente, Noé, ele começou a construir uma arca numa situação em que não chovia nada. Não estava chovendo, estava passando um tempão sem chover. E aí Noé ouviu um propósito de Deus, ouviu uma inspiração de Deus. E aí ele foi contra toda a multidão. Ele começou a construir uma arca. Enquanto Noé construía a arca, sabe o que acontecia, filhos amados? Noé era vaiado. As pessoas vaiavam Noé. Noé, tá louco construindo uma arca. Tá louco construindo aí essa arca. Olha, perdendo esse tempo todo aí. E as pessoas dizendo, nós podemos fazer outras coisas, é uma palavra que se usa muito hoje. Nós podemos ser mais produtivos se nós fizermos isso ou aquilo. Cadê os frutos cadê o fruto aí dessa história toda, dessa construção dessa arca? Meu Deus, tá ficando louco. E as pessoas vaiaram. E quem vaiou muitas vezes foram tanto as multidões, inclusive até mesmo talvez alguém mais próximo dele, como amigos ou até mesmo parentes. E aí Noé foi vaiado. Acontece que Deus mandou o dilúvio. E aí, o que aconteceu? A porta, todos entraram, a família entrou na arca, aquelas pessoas que foram eleitas, a porta da arca fechou. E aí sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que vaiavam? Começaram a aplaudir. Nossa,
Mas nesse instante, em poucos dias estavam vaiando, agora estão aplaudindo a Arca de Noé. Tá vendo? E aí a gente vai ficar agora conduzindo a nossa vida a partir dos aplausos ou das vaias. Vamos parar com isso, gente. Isso só causa dor de cabeça. Não se iluda com os aplausos e não se frustre com as vaias. Seja firmado no propósito de Deus sobre a tua vida. Tem gente que vive preocupado com o que o vizinho pode falar, que vive preocupado com o que o outro vai dizer. Meus irmãos, que prisão é essa? Que prisão é essa? Vamos nos libertar. Vamos ser livres. Deixa pra lá. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com os... Não, a minha preocupação é em ouvir a voz de Cristo. Não é a preocupação mundana, mas a minha ocupação ela é em ouvir a voz daquele que me conhece. Então, a mesma multidão que vaiou foi a multidão que aplaudiu. Agora, Jesus foi o contrário. Noé foi vaiado, depois foi aplaudido. Jesus ele foi aplaudido e depois foi vaiado. Então não importa, tudo depende do propósito de Deus. Se está todo mundo vaiando, meu querido, se está todo mundo te vaiando, mas se é um propósito de Deus sobre a tua vida, tá tudo certo. Se está todo mundo te aplaudindo, não é, sei lá, mas é um propósito de Deus para a tua vida, tá certo, deixa. O que importa é o propósito de Deus. O que importa é o propósito de Deus. Deixa vaiarem, deixa aplaudirem, não vamos nos iludir. Nós não vamos nos iludir. Quem passa muito por isso é o jogador de futebol, né? Já que eu mostrei aqui meu copo. O jogador de futebol tá lá, o cara hoje faz um gol, a torcida lá grita o nome dele. Mas no outro dia lá ele entrega o gol, a torcida vaia. E ele vai passar por aquela situação, se ele não tiver lá o seu lado emocional bem preparado para enfrentar situações do jogo, ele vai simplesmente abandonar a carreira dele. Ele vai lá, pode até mesmo brigar, xingar a torcida e vai reagir de forma completamente desestruturada. Então é exatamente isso. Nós precisamos hoje ter reações baseadas nos propósitos eternos. Nós temos que ter hoje reações baseadas nos propósitos de Deus. Porque no dia que me aplaudirem, eu vou estar de boa, tranquilo. Não vou me iludir com aplausos. Não vou me iludir com aplausos. Vou receber, vou trazer aquilo para a minha vida, é claro. Mas também no dia que me vaiarem também, não vou me deixar abater. Porque eu sei que Deus tem a voz certa para a minha vida. Não são as pessoas, é Deus. Existem algumas pessoas, uma pequena multidão, sabe, às vezes mãe, pai, alguns amigos próximos, alguma direção espiritual como essa que Deus está me concedendo, dá para a sua vida hoje. Aqui eu posso dizer que Deus está me concedendo dizer para você hoje propósitos eternos, palavra de Deus. Você pode hoje, e aqui muitas vezes o que é que eu faço com vocês? Eu digo palavras duras, que talvez não é um aplauso, eu não estou aplaudindo, eu estou aqui dizendo a palavra de Deus para você. E muitas vezes você vai até se sentir doído com isso, porque vai ser uma palavra que transforma, mas vai valer o endereço, tem endereço, uma palavra dura. Cristo também tem palavras duras. Muitas vezes vai ser uma forma de também consolar o teu coração. Aqui eu posso me considerar essa pequena multidão escolhida por Deus para te dizer algo, para te falar algo, para te orientar, para te fazer entender essa verdade. Então é isso. Mas existem poucas pessoas, viu, gente? É uma pequeníssima multidão que pode nos dizer algo que possa ser considerada a voz de Deus. É uma pequeníssima multidão. Exatamente, né? E essa pequeníssima multidão hoje a gente precisa realmente ouvir. Deus, em primeiro lugar, e essas pouquíssimas pessoas que podem nos orientar e dizer algo para nós que seja proveitoso realmente. Cuidado até com os grandes amigos, porque às vezes os grandes amigos, eles podem, por respeito humano, por não querer nos deixar tristes, deixar de dizer algumas verdades para nós, mas mesmo assim, vamos sempre passar pelo crivo da voz de Cristo,
do propósito eterno. Sim, Pai amado, nesse dia maravilhoso em que nós estamos aqui já vivenciando, nós queremos clamar a Tua bênção e queremos pedir a graça de ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz hoje e sempre, Senhor. Que os propósitos eternos sejam colocados no nosso coração, que a Tua palavra seja, Senhor, a voz aqui nos conduz. Não nos deixa, Senhor, enganar pelos aplausos, muito menos pelas vaias. Nos dá, Senhor, a inteligência emocional, nos dá, Senhor, a sabedoria, nos dá, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos pela força do Teu Espírito Santo. E por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesse dia maravilhoso dela, que nós também sejamos cobertos com Seu manto e que a intercessão dela possa chegar aos nossos corações. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre o nosso dia e a força do Teu Espírito Santo para que nós hoje cresçamos na força daqueles que passam por tribulações, mas que conseguem olhar com os olhos da fé, os olhos espirituais. Que assim seja. Amém. Deus nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver aqui que oração. É isso mesmo. Tá bom. Deus já falou que estava no coração para falar. Agora só tenho a agradecer esse conteúdo dessa semana muito forte. Gente, o conteúdo dessa semana, Fortes na Tribulação, está todo transcrito. Está sendo transcrito e vai virar um e-book para a gente poder depois aí aprofundar e rezar com ele, tá certo? E quero pedir para vocês, semana que vem nós iniciamos na segunda-feira, amanhã é folga, né? Amanhã não vai ter a live, nós vamos apenas fazer a preparação, né? Eu preciso me preparar bem para a semana, são muitos temas, né? Vocês acham que isso aqui é feito como? Olha só, tudo escrito, né? É tudo escrito, então requer trabalho, requer preparação.